E aí, como é que vocês estão? Nesse vídeo a gente vai reagir a um comentário muito breve, porque eu não quero tomar strike da Band, relacionado àquilo que o Bolsonaro falou sobre um aplicativo que alfabetiza crianças em 6 meses. Com esse vídeo eu quero mostrar para vocês o que a gente pode considerar como importante no processo de alfabetização e mostrar o que de fato esse aplicativo faz e se é tudo isso mesmo que o Bolsonaro está falando. Então primeiro eu vou colocar o vídeo para a gente reagir, são 19 segundos mais ou menos, e aí depois eu vou ler uma nota da universidade que fez isso, que traduziu e que adaptou esse aplicativo para a realidade brasileira. E aí vocês vão ver, a gente vai discutir um pouquinho sobre alfabetização e também sobre preditores da alfabetização para mostrar para vocês que quando a gente fala de alfabetização é uma coisa um pouco mais complexa do que simplesmente um aplicativo. Então vamos lá, ó. Tem um aplicativo que foi aperfeiçoado e já está há 1 ano em vigor. Chama-se Grafogame. Ou seja, num telefone celular, se baixa o programa e a garotada fica ali, letra A, ela aperta o A, aparece o som de A. Vai para sílabas, C, A, K. E no passado, no tempo do Lula, a garotada levava 3 anos para ser alfabetizada. Agora, em nosso governo, leva 6 meses. Ou seja, a grande diferença aí, a gente não fala o que vai fazer, a gente mostra. Pronto, é isso que a gente vai reagir, tá? E aqui eu quero fazer alguns pontos muito importantes sobre essa frase rápida, simples, para a gente discutir aqui hoje. Primeira coisa, pessoal, quando a gente fala de pandemia, e a pergunta do jornalista sobre essa questão da educação foi tipo assim, a pandemia escancarou, aumentou a desigualdade no Brasil, quem estava mais pobre ficou mais pobre, e a pergunta dele foi justamente o que a gente pode fazer para melhorar de forma prática ali a educação brasileira. E aí ele mandou essa. A questão que fica é a seguinte, será que no cenário brasileiro, e aí você de casa vai fazer esse exercício comigo agora, olhe para a realidade brasileira e fale para mim se as pessoas, se as famílias em situação vulnerável têm condição de ter um celular, mas não só isso, de ter internet para baixar esse aplicativo e conseguir fazer esse jogo aí como uma forma de alfabetização. Olha para a realidade e veja se isso de fato corresponde à condição brasileira. Eu acredito que a resposta tenha sido não, porque a pessoa não tem dinheiro nem para comprar o que comer. Lembrando que metade da população brasileira vive em insegurança alimentar. Então, vamos tomar cuidado quanto a isso. Agora vamos falar exatamente do aplicativo. E aqui eu quero ler uma nota da PUC do Rio Grande do Sul, que adaptou, que fez esse aplicativo. E eu quero que vocês vejam o que eles falaram sobre essa fala. Vou colocar na tela para vocês aqui a nota da PUC. Vou deixar o link aqui embaixo para você ler toda a notícia. A PUC do Rio Grande do Sul, por meio de um projeto de pesquisa multidisciplinar, foi responsável apenas por realizar a adaptação para o português do aplicativo Grafogame, jogo desenvolvido por um grupo de pesquisa, ou um grupo de pesquisadores da Finlândia, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento da consciência fonológica e fonêmica das crianças, ou seja, na relação letra e som. A universidade explica que o aplicativo pode ser uma ferramenta de apoio, mas que sozinho não é capaz de alfabetizar. Este não foi e não é o objetivo da iniciativa e dos pesquisadores em nenhum momento. Para uma criança ser alfabetizada, ela precisa de instrução sistemática e consistente, precisa de vivências e, sem dúvida alguma, do apoio da escola e especialmente de educadores. Então, fica claro por essa nota da PUC, que o objetivo não é alfabetizar crianças. Então foi um jogo político ali para tentar mostrar para a gente que o governo fez alguma coisa para a educação. Mas a verdade é que esse aplicativo, na realidade, não alfabetiza crianças, tanto que o objetivo não foi esse. Mas aí, para não ficar nesse lenga-lenga, para acabar o vídeo aqui agora, eu quero falar para vocês, para que vocês tenham um repertório para discutir sobre alguns pontos importantes nesse aspecto da alfabetização, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que são fundamentais quando a gente fala de alfabetização. Primeira coisa, pessoal, a alfabetização não se dá simplesmente expondo as crianças às leituras, expondo as crianças às palavras. É preciso que exista um processo de direcionamento, de instrução direta, como a universidade falou. A alfabetização não é um processo a Deus dará. É preciso que eu tenha envolvimento e um trabalho sistematizado e consistente para isso. E muitas vezes, no cenário atual, aqui no Brasil, as dificuldades no processo de leitura e escrita vêm com um passinho atrás, que a gente vai falar de preditores da alfabetização. Muitas vezes as crianças, as pessoas em geral, têm dificuldade nesse processo de leitura, principalmente aqui no caso, a gente está falando das crianças, porque a gente não trabalha a base bem feita.
Imagine que tem uma casa, a gente vai fazer a fundação, essa fundação tem que estar bem construída para que essa casa não caia. Vamos fazer uma analogia com o processo de alfabetização. Existem preditores da alfabetização que permitem com que o processo de alfabetização seja mais tranquilo. E aqui eu vou apresentar para vocês terem uma noção do quanto que é complexo e não é simples num processo de 6 meses. Eu vou deixar uma referência aqui embaixo de uma obra, de um livro, da professora Simone Capellini, em que ela vai explicar por menor todos esses preditores da alfabetização. Vou falar aqui e eu já recomendo para você pesquisar sobre a Simone Capellini, que é uma grande autora que fala sobre desenvolvimento da leitura e da escrita. Outras autoras, como por exemplo Thalita Pazetto, Camila Leon, que são pesquisadores, Natália Dias, professora Alessandra Seabra, que são profissionais do Brasil, professor Capovilla, são inúmeros pesquisadores que falam sobre isso, que estudam sobre isso. Eu quero dar uma pincelada para vocês sobre essas habilidades preditoras, para você ver que não é tão simples assim. Então, sabendo que o processo de alfabetização não é uma coisa simples e que dá para fazer só em 6 meses, rapidamente, ou a Deus dará, jogada, a gente precisa de uma sistematização. E a gente precisa, por exemplo, ensinar o princípio alfabético. A gente tem que ensinar o alfabeto para as crianças. Porque não tem como ela aprender simplesmente olhando para as letras. A gente precisa dar nome, explicar e fazer um processo multissensorial para que essa informação fique presa, fique resguardada na memória daquela criança, tá? Então, primeiro, um dos preditores é o princípio alfabético. Outro preditor muito importante é o vocabulário. Quanto mais vocabulário a criança tem, mais fácil fica o processo, porque ela consegue ter aquilo que a gente chama de processamento e nomeação automática rápida, um pouco melhor, quando ela tem um repertório de vocabulário. E como a gente pode fazer isso? Lendo para a criança, narrando experiências e situações do dia a dia, fazendo perguntas para essas crianças de uma maneira em que ela responda muito mais do que um sim e não. É preciso que as perguntas sejam feitas e que ela responda com mais palavras. Isso é uma forma de aumentar o repertório vocabular dessa criança. E junto com esse processo, a gente vai modelando esse comportamento a fim de ampliar esse repertório. E outra habilidade preditora é a consciência fonológica, que é justamente o que esse aplicativo faz. Mas perceba, consciência fonológica está dentro de um grupo de preditores que vão levar um processo de alfabetização um pouco mais simples, um pouco mais fácil, menos custoso. Tá? Então, habilidades como rima, aliteração, essa habilidade fonêmica, essa habilidade silábica, isso são todas composições que estão dentro da consciência fonológica. Então, quando ele fala do aplicativo, é uma partezinha só do processo de alfabetização, não é ele como um todo. Junto com isso, a gente tem outras habilidades preditoras, como por exemplo, memória de trabalho, tá? Que é a capacidade do indivíduo guardar temporariamente uma informação para que ela possa entender aquilo que ela está lendo ou escutando. Então, por exemplo, você que está me escutando aqui, você tem um processo chamado de memória operacional fonológica que vai justamente guardar as informações que eu estou falando por um breve intervalo de tempo para você poder fazer relação com as outras frases que estão vindo. Porque imagine só, você lendo um texto, e você lê a primeira frase, não consegue guardar aquela informação temporariamente, e quando você vai ler a segunda frase, você não lembra nem a primeira, então não faz sentido o texto como um todo. Essa habilidade a gente trabalha também, a gente estimula essa capacidade, cria repertório, cria formas de lidar melhor com essas condições. Então veja, quando a gente fala de alfabetização, não é simplesmente um aplicativo, é todo um processo sistematizado de ensino. Então é muito simples eu virar e falar que eu alfabetizo uma criança em 6 meses. É impossível? Não. É provável? Pouco provável. Isso mostra pra gente que no cenário brasileiro da educação, esse processo de alfabetização está muito mais ligado a um processo pouco sistematizado, com pouca evidência científica e a Deus dará. É preciso que a gente pegue isso, pegue todo esse conhecimento baseado em evidência e leve para a escola. Tem um movimento brasileiro de fazer isso, pessoal, mas a gente está engatinhando nesse processo. A gente precisa levar conhecimento científico para as salas de aula e munir os educadores de conhecimento científico, mas não só isso, a gente sabe que a educação brasileira é uma bola de neve. Vai desde precarização do ensino público, baixos salários, a condição do brasileiro, desigualdade é absurda, dificulta muito o processo. Então são vários fatores que vão dificultando esse processo. E um desses processos é a alfabetização. Então não caiam no engodo, na falácia de que existem projetos simples, rápidos,
simplificados de um processo tão complexo que é a educação. Eu sou um defensor ferrenho da educação. A escola é um ambiente incrível para aprender habilidades acadêmicas, precisa de alterações, claro, mas também de habilidades sociais, pessoal. A escola é uma seara incrível para desenvolver o indivíduo. Espero que esse vídeo tenha ficado claro para você. E assim, profundamente, estude tudo aquilo que você vê. Não acredite em frases simples, em frases prontas, em soluções rápidas, porque é muito mais complexo do que a gente imagina muitas vezes. Combinado, pessoal? Espero que tenha feito sentido esse vídeo. O de sempre, clique em curtir, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.